Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre System Design, para ser mais preciso, como nós faríamos, o design do sistema do YouTube. Para quem não está familiarizado com esse tipo de didática, conteúdo e tudo mais, isso é um tema recorrente pedido em entrevistas técnicas na área de TI, onde basicamente o entrevistado tem como objetivo explicar ao entrevistador como ele desenharia um determinado sistema, tudo bem? O passo a passo que eu vou passar aqui, eu me inspirei bastante no canal Software Interview, vou estar deixando o link na descrição do vídeo, né? Basicamente é por onde eu estou estudando. Esse aqui é o meu primeiro vídeo sobre o tema, falando, sobre essas coisas que eu estava estudando. E nada melhor do que começar pela plataforma do YouTube, que foi uma plataforma que toda a minha vida eu consumi bastante. Bom, aqui no começo eu vou traçar a seguinte linha de raciocínio. Nós vamos começar pelos requisitos, sendo eles funcionais e não funcionais. Depois eu vou explicar as entidades que compõem o meu sistema, tabelas no banco, seções do blob e tudo mais que eu vou falar mais para frente. APIs e interface, ou seja, os contratos das APIs que eu vou estar desenhando. O diagrama, né? E isso aqui eu deixei o quadrado marcado, mas porque se fosse uma entrevista técnica no final, eu teria que explicar as minhas escolhas. Eu basicamente durante esse vídeo vou meio que juntar tanto o diagrama quanto as minhas explicações ao mesmo tempo, certo? Quais são os nossos requisitos? Bom, eu separei aqui os requisitos funcionais e os requisitos não funcionais. Os requisitos funcionais, ou seja, o nosso objetivo com esse vídeo aqui é bem simples. A gente deve conseguir subir vídeos na plataforma do YouTube, então a gente precisa desenhar um sistema que nos permita subir vídeos na plataforma e a gente precisa desenhar um sistema que nos permita assistir os vídeos dessa plataforma. É só isso. Hoje o meu objetivo não vai ser falar de comentários, likes, streaming, nem nada do tipo. Meu objetivo realmente é upload de vídeo. Nós temos também aqui os requisitos não funcionais, ou seja, o que é inerente à nossa aplicação. A nossa aplicação precisa ter, mesmo que não necessariamente isso tenha sido pedido nos requisitos, como funcionamento. Bom, o YouTube, ele naturalmente prioriza a disponibilidade do que a consistência. O que significa isso? Vamos parar para pensar. O que é melhor? É melhor a gente sempre manter o sistema atualizado para todas as pessoas no mundo inteiro, ou a gente sempre permitir que o nosso usuário A ou B sempre tenha vídeos na plataforma. É melhor a gente preferir que o nosso usuário sempre tenha vídeos na plataforma. Mas por quê? Bom, nós somos brasileiros, então se a gente parar para pensar, é natural que nós não a gente não consiga saber, como fala japonês, francês, enfim, ou línguas tão estranhas à nossa. Se a gente esperar um francês subir um vídeo, o vídeo ser replicado inteiro na rede para depois aparecer a minha home do YouTube, nem faz sentido, porque eu, como brasileiro, não tenho necessariamente interesse no vídeo de um chinês, porque eu não tenho como saber a língua, né? É melhor que eu sempre tenha vídeos, mesmo que inúteis, mas eu sempre tenha vídeos disponíveis na minha plataforma, do que eu manter a consistência no sistema, né? Eu replicar isso para todo o canto. Lógico que eu falei de línguas como um exemplo básico, mas poderia ser canais que eu não sou inscrito, por exemplo, etc. A gente precisa suportar uma quantidade bem grande de visualizações. Para ser mais preciso, nós vamos precisar suportar 100 milhões de visualizações de vídeos por dia. A gente precisa permitir um upload de 256 GB por usuário. Esses dois temas aqui seria dado pelo recrutador, beleza? Nós precisamos suportar 1 milhão de uploads por dia também, então, na verdade, esses três temas. A latência precisa ser baixa e nós precisamos permitir que a aplicação escale, caso a gente precise de mais infraestrutura. Beleza, esses são os requisitos. Como que a gente vai separar? Bom, para acelerar o vídeo, eu já fiz aqui as minhas entidades principais. Lembrando que eu não quero falar aqui sobre comentários, likes, nem nada do tipo. Então, dentro do meu banco de dados, eu vou ter os vídeos, os metadados do vídeo, sendo metadados thumbnail, descrição, tempo de vídeo, essas coisas. E eu vou ter aqui uma tabela de usuários. Essa tabela de usuários são os usuários que subiram o vídeo e não que comentaram. Como eu falei, eu não quero bater muito nessa tecla. Fechou? Bom,
Indo aqui para a parte das APIs e das interfaces, eu já deixei tudo acelerado para a gente só focar no diagrama mesmo. Bom, como eu falei aqui, nós vamos se preocupar com upload e visualização de vídeo. Então, pro upload, eu pensei em alguma coisa mais ou menos assim. A gente vai ter um /vídeos na API nossa. A nossa API vai ter o conteúdo do nosso vídeo, então aqui está escrito vídeo content, mas seria todo o conteúdo mesmo do vídeo. E a gente teria as metadatas, né? Description, length, pode ser colocado uma thumbnail aqui também, se for o caso, né? E tudo mais. E abaixo a gente tem uma rota na nossa API para pegar o vídeo, né? Então se eu der um /vídeos /video ID, eu gostaria de pegar esse vídeo aqui e visualizar, né? Enxergar esse vídeo. Bom, tendo dito toda essa primeira parte, vamos agora para o diagrama. E como que eu imagino que seja feito o diagrama desse ponto? Bom, para a gente começar o nosso diagrama, a gente precisa ter um usuário. Eu vou representar aqui escrevendo mesmo usuário. Então, o nosso usuário, em teoria, ele precisaria consumir um serviço. Então, poderia ser, por exemplo, vídeos service. Por quê? Porque eu quero subir um vídeo, então eu vou deixar um microserviço aqui na frente. Não é interessante a gente bater direto no microserviço. É interessante a gente sempre ter algumas barreiras, não deixar o nosso usuário bater direto na infra interna da nossa empresa. Então, antes do vídeo service, eu vou colocar uma barreira aqui para o meu usuário, né? O usuário pode vir até a barreira. Depois a gente joga para dentro do sistema. Essa barreira, pessoal, naturalmente a gente coloca aqui firewalls, então o off, a gente pode deixar o Web Application Firewall aqui dentro, a gente pode deixar o gateway, deixa eu aumentar, a gente pode deixar o gateway aqui dentro também, certo? Então a gente basicamente tem uma barreira que não deixa o nosso usuário simplesmente vir e bater na nossa infra interna, a gente deixa exposto um ponto só para ele e a gente faz essas tratativas aqui. Isso é até melhor por ponto de vista de segurança, escalabilidade e tudo mais. E por que escalabilidade? Bom, se a gente colocar aqui também um load balancer, a gente consegue também passar esse usuário para frente e garantir que esse usuário vá no serviço que tem menos recursos sendo utilizado. Isso porque, se eu já coloquei um load balancer aqui, você já deve estar imaginando que eu posso escalar esse microserviço aqui indefinidamente. E ao invés de eu jogar o usuário para a rota sempre para esse microserviço, eu posso jogar ele para cá, eu posso jogar ele para cá e tudo mais. Para não poluir o desenho, eu vou deixar essas partes apagadas por enquanto. Legal, então a gente fez o básico, a gente fez um usuário ligar num microserviço. E o microserviço vai ligar aonde? Agora a gente vai para a segunda parte. O meu microserviço, o que eu imagino, e também foi relativo ao que eu estudei, é correto a gente armazenar esse conteúdo de vídeo em um S3, ou também conhecido, né, Blob Storage. É interessante a gente armazenar o vídeo nesse formato de banco de dados. Caso vocês não conheçam o Blob Storage, recomendo dar uma pesquisada sobre. Ele basicamente é um banco de dados desestruturado que tem como objetivo armazenar mídias, arquivos, essas coisas que não possuem relação forte entre elas. Não chega a ser um NoSQL, mas ele chega sim a ser um banco de dados desestruturado, tá bom? Bom, a gente vai ter aqui um Blob Storage, então legal, eu arrumei um lugar para salvar os meus vídeos. E agora? Aonde que eu salvo a descrição? Lembra que aqui em cima eu falei que eu vou ter uma descrição, eu vou ter um tamanho de vídeo. Se você entrar no YouTube, você vai ver, o vídeo tem X minutos. Onde que eu salvo isso? Bom, seria interessante eu ter um banco de dados para salvar isso também. Então vamos vir aqui embaixo e escrever o nosso banco de dados. Eu vou deixar a sigla só DB, certo? O meu banco de dados, ele vai armazenar coisas como a descrição, o tamanho e por hora só. Mas será que é só mesmo? Vamos parar para pensar uma coisa. Bom, eu estou subindo um vídeo, o meu vídeo é um vídeo grande e eu preciso que o meu usuário veja isso rapidamente depois. Será que o meu usuário vai ter internet para carregar 1 GB de vídeo de uma vez? Acho que não. Se você já baixou alguma coisa na sua vida mais pesada, você vai ver que demora 1 minuto, se você tiver uma internet muito boa, né? 2, 10 minutos. Será que a gente vai querer deixar o usuário esperando 10 minutos até abrir um vídeo? Não. Por isso é interessante a gente usar um conceito de chunk. Chunk nada mais é do que a gente pegar um vídeo bem grande e quebrar ele em pedacinhos bem menores. Então, no final, eu não vou precisar requisitar o vídeo inteiro. Eu tenho eu posso requisitar pedacinhos do meu vídeo. Se você olhar a barrinha branca do YouTube, é isso que ela faz hoje. Você tá vendo o vídeo e a barrinha branca, ela tá subindo. Essa barrinha branca, ela significa que o seu vídeo tá sendo baixado. Você não baixou o vídeo inteiro, você baixou uma parte dele, beleza? Então, eu vou salvar em chunks o meu conteúdo aqui no Blob Storage, beleza? Então, eu posso vir aqui e eu posso ter uma lista de chunks relativa ao meu
meu vídeo. Se eu falei que eu vou salvar vários bloquinhos diferentes, eu tenho que saber o que cada bloquinho significa. Então eu vou ter aqui no banco de dados uma referência para cada bloquinho. Ah, esse aqui é o bloquinho do minuto 0, do segundo 0 ao 0,10. Esse aqui é do 0,10 ao 0,20. Eu vou ter cada um desses bloquinhos aqui. Mas como que eu sei que esse bloquinho tá pronto? Porque eu subi, né, de forma fragmentada, eu subi aqui pro meu blob. Como que eu sei que eu terminei de subir o vídeo, né? Porque eu falei que eu vou transmitir o pacotinho. Então, basicamente, o meu usuário tá fazendo o seguinte. Eu tenho aqui um conteúdo do vídeo e eu vou subir esse conteúdo pro Blob Storage. Vocês concordam que, além desse conteúdo aqui, eu tenho mais, sei lá, vou colocar 3 aqui pra facilitar. Eu subi esse, eu tenho que mandar mais esse, eu tenho que mandar mais esse e blá blá blá. Como que eu sei que acabou? Bom, o meu Blob Storage vai ter que falar pro meu banco de dados que acabou, que eu já finalmente consegui subir tudo, né? Então é interessante, depois do Blob Storage, eu deixar uma ligação aqui por eventos, eu criar um evento acabar. É interessante eu criar esse evento quando acabar, porque justamente o Blob Storage vai avisar o banco de dados, ó, acabou. É sinal que a minha lista tá pronta. E, consequentemente, agora sim, eu tenho um vídeo completo, porque senão, imagina, meu usuário estaria subindo o vídeo, a pessoa A tá subindo o vídeo, aí eu tenho a pessoa B aqui embaixo, a pessoa B quer ver o vídeo, só que ainda não terminou de subir, ia ficar uma confusão, né? Então é interessante quando acabar de subir o vídeo, quando acabar o processamento, a gente avisar o banco de dados. Bom, então é interessante também eu criar um estado aqui dentro do banco de dados, né? Situação vídeo, por exemplo, né? Eu vou colocar status para ficar mais fácil. Aqui eu posso colocar pendente, posso colocar completo, posso deixar um status mesmo para justamente eu saber, né? Se meu usuário, se a minha pessoa B pode assistir o vídeo ou não. Então, por que eu não coloquei isso no contrato? Porque o meu usuário não vai falar que acabou. Quem fala que acabou é meu sistema. O meu sistema identifica. Não, acabou, de fato acabou. Aí, beleza. Fechou? Bom, estamos quase lá. Faltam alguns detalhes, como, por exemplo, o YouTube, ele tem a questão das resoluções. Se a gente olhar aqui um dos nossos requisitos é o seguinte, baixa latência para acessar conteúdo. Se eu tiver um vídeo em 4K, eu vou demorar muito para acessar esse conteúdo, porque é pesado. Eu preciso que a internet do meu usuário aguente 4K. Mas e se eu não tiver 4K? Bom, o YouTube resolveu isso. Ele criou 720, 1080, 480. Ele criou resoluções diferentes. Essas resoluções diferentes podem muito bem ser refletidas aqui dentro da nossa aplicação. Então, ao invés do meu S3 falar esse ponto, eu posso muito bem vir aqui e fazer o seguinte, ó. Eu posso fazer vou dar um nome qualquer, 1080p Service, e replicar isso para outras resoluções. Bom, reparem que aqui eu tenho diferentes resoluções que o meu usuário pode acessar no sistema. Quando essas resoluções, deixa eu ajustar um pouco o meu desenho. Quando essas resoluções acabarem de processar, o meu blob, ele não vai ter só um vídeo. Ele vai ter 3, 4, 5 réplicas daquele mesmo vídeo, sendo cada réplica uma resolução diferente. Eu aviso para o meu banco de dados que eu acabei. Então, se a gente fosse pensar no chunk, o meu chunk, ele não é um vídeo de forma simples. Ele tá mais parecido com essa estrutura aqui. Então eu vou ter os chunks, certo? Eu vou representar com JSON para vocês entenderem de forma mais fácil. Aqui dentro eu vou ter, por exemplo, 1080p. E aqui eu tenho chunks 1080p. E assim vai. Assim, eu tenho diferentes chunks para diferentes resoluções. Meu usuário pode muito bem requisitar o que mais agrada a ele no momento, certo? O que mais satisfaz a condição da internet dele. Então agora a gente conseguiu garantir com esse simples feito, né? A gente garantiu que ele vai acessar o conteúdo o mais rápido possível. Será mesmo? Bom, faltou aqui um detalhe, pessoal. Não é porque a gente tem diferentes resoluções e a internet dele vai conseguir baixar rápido que necessariamente ele vai acessar rápido esse conteúdo. Às vezes, dependendo, por exemplo, se for um vídeo no em alta, a gente tem vários vídeos ali que estão em alta, seria interessante a gente criar também uma CDN. Por quê? Eu já fiz vídeo aqui no canal explicando sobre. A CDN, ela nada mais vai fazer do que permitir que a gente tenha um cache para o meu usuário. Meu usuário requisita o vídeo, e se por acaso já tiver na CDN, né, a gente faria assim. Se meu vídeo já tiver na CDN, a CDN já devolve para o usuário. A gente já tem esses diferentes chunks que eu salvei aqui, a gente já tem disponíveis na CDN. Fechou? Se a gente for olhar os requisitos funcionais, a gente já conseguiu, a grosso modo, subir vídeos, não terminou ainda, e assistir. Falta o quê? Bom, disponibilidade, a gente já entendeu, principalmente o conceito que eu expliquei, que não necessariamente um canal que eu não sou inscrito, eu não preciso esperar ele na rede e tudo mais. Foi o que eu expliquei das línguas quase agora. Suportar a 100 milhões de visualizações por dia? Bom,
A gente tem uma CDN, que é um cache, e nós temos também um blob storage, que é na nuvem, né? A gente pode escalar essas aplicações, né, de uma forma bem tranquila, então não tem tanto problema. Até o banco de dados, né, a gente consegue fazer sharding no banco de dados, são temas que eu vou trazer no canal futuramente, tá? Permitir upload, será que a gente conseguiu esse ponto? Na verdade não. Uma requisição TCP tende a ter em média 10 megabytes de tamanho. 10 megabytes está muito longe de ser 256 gigas. E agora, como que a gente faz? Às vezes é interessante a gente permitir que o nosso usuário bata diretamente no nosso blob. É lógico que existem tratativas no meio, existem scripts que a gente pode colocar aqui para fazer algumas validações. O próprio video service, como microserviço, ele deve ter proteções para conteúdo de nudez, conteúdo extremista, essas coisas que naturalmente são bloqueadas, né, em plataformas, mas é interessante a gente deixar o usuário subir direto. Por quê? Porque a conexão de um usuário com um blob, ele permite que maiores pacotes sejam enviados. Um gateway, o próprio WAF, não vai deixar um pacote de 256 GB trafegar na rede, enquanto o blob, ele é mais maleável quanto a esse tema, então ele deixaria. Fechou? Isso aqui é um pulinho do gato que tem, né, nessa questão, então a gente tem que colocar 256 GB de upload. Agora a gente permitiu com essa conexão direta. 1 milhão de uploads por dia? Bom, como eu falei, esse sistema todo é escalável, né? Então, se por algum acaso não aguentar, eu posso aumentar os meus services de resolução, eu posso aumentar o meu video service, então todos os serviços são escalados, a gente aguenta sim. Baixa latência? Conseguimos, a gente colocou tanto uma CDN aqui, quanto tratativas dependendo da internet do usuário. E permitir que a aplicação seja escalável, é o que eu já estava explicando. Fechou? Isso aqui é mais o básico de como a gente pode fazer para um system design do YouTube. É lógico que existem N formas, essa aqui não é a última forma, essa aqui não é a forma mais perfeita do mundo, o time de engenharia do YouTube trabalhou anos para deixar a plataforma como tá, mas isso é uma boa, isso já te dá uma boa margem, isso mostra pelo menos que você tem um pouco de noção de system design, de termos como WAF, load balancer, escala, questões de como manipular mídia e tudo mais. Eu espero que tenham gostado. Caso tenham visto que eu falei alguma coisa incongruente no meio do vídeo, podem, por favor, deixar nos comentários. Isso aqui são estudos que eu faço e eu trago aqui em vídeo, mais para fixar para mim mesmo e para mostrar o que eu estou estudando. Então é natural que eu possa ter feito erros ali no meio do caminho. Fechou? Desejo um ótimo dia a todos.